Deus seja louvado, bendito seja o Senhor dos Exércitos. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Quero liberar uma palavra. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma, é luz para o nosso caminho e é vida, e vida com abundância para todo ser humano. Louvado seja Deus. Louve isso esta manhã, louve isso. Com a sua glória. Fala para Deus. Entra na minha casa. Com a sua glória. Deus sabe o que você precisa. Clame a Ele, fale com Ele. Isso. Peça para Ele entrar em todas as áreas da sua vida. Porque Ele muda, Ele transforma, Ele liberta, Ele cura. Louve esta manhã. Entra, Senhor. Entra na minha casa com a sua glória. Entra em todas as áreas da minha vida. As áreas que precisam de vida, de mudança. Entra. Fala para Deus. Pede para Ele entrar. Confia. Ore. Acredite. Clame. Entra, Senhor. Isso. É algo particular. O que Deus quer é relacionamento, é comunhão, é intimidade. Ao invés de pedir ao homem, peça a Deus nesse momento. Como fez na casa de Obed-Edom. Transformou, mudou tudo. Quero deixar essa palavra aqui nessa manhã. 2 Samuel, capítulo 6, versos 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor. Por esse motivo, ele desistiu de levar a arca do Senhor direto para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-o para a casa de Obed-Edom, de Gate. A arca do Senhor permaneceu na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou grandemente, bem como toda a sua família. Versículo 12 também, irmãos. Então informaram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado grandemente a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi promoveu grande festa. Foi até a casa de Obed-Edom e ordenou que transportasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Deus é maravilhoso, irmão. Aonde Deus entra, tem mudança. Aonde Deus entra, as coisas melhoram. A gente vê aqui que Obed-Edom recebe a arca que representava a presença de Deus na sua casa. E ele tem temor a Deus. Então, primeira atitude, primeira característica que nós devemos ter é temer a Deus. Ter temor com as coisas de Deus. Ter temor à palavra de Deus. Mais uma coisa que eu vejo Obed-Edom praticar quando eu leio a Bíblia, é que ele tem reverência. Ele respeita a presença de Deus na sua casa. Ele respeita a presença de Deus na sua família. Ele respeita a presença de Deus nos seus negócios. E ele não precisa sair por aí falando que estava servindo a Deus, que era homem de Deus, não. Deus sopra o nome de Obed-Edom. A notícia chega até o rei Davi, que tudo estava mudando, que havia mudança na casa, na família, nos negócios de Obed-Edom. E o rei Davi se alegra. E ele vai em busca da presença de Deus. Porque, irmãos, para Davi era mais importante a presença de Deus do que o trono. Para Davi era mais importante a presença de Deus do que reinar em Jerusalém sem a presença de Deus. Para Davi, ele entendia que a presença de Deus era tudo que ele precisava, porque a presença de Deus
da vitória nas guerras. E Davi sabia que ele era vencedor por causa da presença de Deus. Davi reconhecia que ele não podia viver, ele não podia reinar sem a presença de Deus. Entende isso? Não dá para um homem viver sem a presença de Deus. Não dá para viver sem ter compromisso com Deus. Não dá para viver sem ter compromisso com a obra de Deus. Não dá para viver sem ter compromisso com a autoridade espiritual constituída por Deus. Sem a presença de Deus é impossível. Ninguém carrega a presença de Deus sozinho. Aleluia! Davi busca a presença, leva a presença para Jerusalém, para ele reinar. Louvado seja Deus. É verdade, é na casa de Deus onde nós encontramos a presença, onde aprendemos sobre a presença, onde aprendemos sobre a palavra. É na casa de Deus que nós vamos adorar, louvar a Deus. É na casa de Deus que nós vamos ofertar, dizimar, sim, fazer o melhor para Deus, zelar pela presença de Deus, irmãos. Tudo no altar de Deus, entende isso? Entrega a sua vida de corpo, alma e espírito, é 100% no altar. É tirar as coisas que entristecem o Espírito Santo, é parar de fazer o que a Bíblia diz que não é para fazer. Se a Bíblia diz para não fazer, não faz, irmão. Segue a palavra, segue a presença de Deus é tudo. A paz de Cristo seja convosco. Busque a presença de Deus. Glória a Jesus. É ela que nos faz prosperar. Deus é fiel. Um forte abraço. Pastor Gilbert aqui. Deus seja convosco. Amém. Graças a Deus. A presença de Deus muda a nossa sorte. Fala para Deus que você ama a presença de Deus. Fala para Deus que você quer melhorar e vai melhorar. Fala para Deus, Deus, eu sou dependente de Ti.